pessoal, tudo bem com vocês? Sim? Então, gente, segunda-feira não tivemos aula, né? Era para ter tido, mas o prefeito decretou ponto facultativo. Então, quando isso acontece, o servidor público ele não pode trabalhar. Então, a gente resolveu fazer uma reorganização da nossa semana para poder atender a todos vocês 3 vezes, né? Então, nós regentes, vamos postar as atividades na quarta, que é hoje, na quinta, amanhã, e na sexta, ok? Isso tudo porque a gente está em semana de avaliação, né? Vocês serão avaliados, e nós também, porque é agora que a gente percebe, né, que a gente, ao longo do bimestre, nós viemos realizando atividades, explicações, jogos. Então, agora, nós vamos realizar algumas atividades avaliativas. O que significa isso? Para que isso? Para a gente dar uma nota para a criança? Não. Para a gente fazer algum tipo de julgamento? Não. Simplesmente para a gente compreender o que as crianças já são capazes de fazer sozinhas, não é? E o que a gente precisa reorganizar para o próximo bimestre para que vocês consigam aprender ainda mais. Então, gente, para que isso aconteça, né, de forma verdadeira e eficiente, é preciso que você faça a sua atividade sozinho, ok? Ah, mas tem coisa que eu não sei. O que não sabe vai deixar em branco. O que sabe vai fazer do seu jeito, ok? Isso é importantíssimo, gente, que vocês entendam que, nesse momento, não pode pedir ajuda. Então, assim, não tem certo, não tem errado. Tem o que você consegue fazer, né? Agora. Então, a gente consegue interpretar a partir, né, das respostas que forem dadas e reorganizar o trabalho, né? Então, vamos imaginar que todo mundo acerte tudo. O que isso significa? Que já pode ir em frente, já pode ter conteúdos maiores, vocês já poderão ter conteúdos mais específicos, mais avançados. Então, é por isso que vocês precisam fazer sozinhos, porque vamos supor, né, que haja interferência do adulto. Aí a gente vai fazer uma avaliação errada da situação. E aí nós vamos estar trabalhando com conteúdos que vocês ainda não vão ter como dominar. Então, é por isso que se faz sozinho, ok? Então, eu conto com você, criança, que vai fazer sua tarefa sozinho. Mas antes da gente começar essa tarefinha aí, né, que vai ser bem simples, inclusive, eu vou falar para vocês, né, que em junho, a gente está terminando junho, e no dia 5 de junho, a gente comemorou o Dia do Meio Ambiente. Então, na aula passada, nós falamos sobre a poluição do ar, né? E aí, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para reduzir, né, os impactos da poluição. Nós já tínhamos visto lá na atividade anterior, né, da semana passada, que quais são as fontes de poluição do ar, né? Então, nós vimos que indústria é fonte de poluição do ar, os transportes, os resíduos, a energia no domicílio, as práticas agrícolas, a poeira. Então, hoje, a gente vai pensar um pouquinho no que é possível fazer para minimizar, né, melhorar um pouco esses impactos da poluição. Então, nós vamos saber o que a gente pode fazer para melhorar, né, o ar, ok? Para que o ar seja mais puro, para a gente respirar um ar melhor e a gente não ficar doente, porque vocês sabiam que a poluição no ar pode gerar doença? Claro que pode gerar doença, né? E tem muitas pessoas que têm essas doenças porque o ar nem sempre está tão limpo. Então, o que nós podemos fazer para melhorar a situação do ar?
Então, vou ler aqui para vocês, né? Ó, essas bolinhas aqui representam ações que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do ar. Então, primeiro, use o transporte público ou caronas compartilhadas, ande de bicicleta ou a pé. Então, gente, conforme a gente sabe, o ônibus carrega muito mais pessoas do que o carro, por exemplo, né? Então, o ideal é que todos nós usássemos os ônibus. O que acontece, principalmente na nossa cidade, é que o transporte coletivo não é o mais adequado. Então, nem todo mundo, né, dispõe de um bom transporte público. Então, utilizam, né, seus veículos próprios. O que pode ser feito para minimizar isso são as caronas, né? Hoje eu vou com meu carro, amanhã você vai. Lá na escola, né, a professora Juliana, a professora Thalita, que moram no mesmo bairro, elas fazem isso. Um dia uma vai de carro e leva a outra, outro dia a outra vai de carro e leva uma. Então, é assim que elas fazem, né? Então, a gente tem que procurar minimizar. Já conheço casos também de pais que levam as crianças para a escola dessa mesma forma. Um dia uma mãe leva, outro dia a outra leva, e aí leva aquele monte de crianças no carro. Então, isso aí é uma forma de melhorar o ar que a gente respira, né? Desligue o motor do carro quando estiver estacionado. Então, se o carro estiver parado, é importante que o motor esteja desligado. Reduza seu consumo de carne e laticínios para ajudar a reduzir as emissões de metano. Então, metano é um gás, né, que prejudica o ar. Então, se eu consumir menos carne, além de eu economizar água, eu vou também estar melhorando a qualidade do ar. Olhem, gente. Faça a compostagem de alimentos orgânicos e separe o lixo não orgânico. Então, na aula passada, a gente já aprendeu, né, como é que a gente pode fazer com lixo ali, separando os lixos, plástico, que é plástico, caixa, né, vidros, que podem ser reciclados. Troque os seus eletrodomésticos antigos por novos, com maior economia de energia. São os com selo Procel, com classificação energética A. Então, tem alguns eletrodomésticos que são muito antigos, eles gastam mais energia, né? Eles são velhos, então já tem um funcionamento diferente dos eletrodomésticos atuais. Então, o que acontece? Que os eletrodomésticos atuais, eles gastam menos energia, né? Então, é importante observar, quando for comprar um eletrodoméstico, se a classificação energética dele é da letrinha A, porque aí você vai gastar menos luz. Poupa energia. Desligue as luzes e os equipamentos eletrônicos quando não estiverem em uso. Então, isso também é bom para economia de água, também, né? Escolha tintas e móveis não tóxicos. Então, olha só, até a tinta muitas vezes prejudica o ar que a gente respira. E aqui, por último, né, plante árvores. Reúna seus amigos e vizinhos e faça um mutirão para plantio de árvores nativas da região. Então, em função disso, minha gente, eu consegui a doação de 15 árvores nativas, só que a gente tem muitos alunos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma lista lá na escola de alunos que estão em dia com as atividades. Então, esses alunos, né, os 15 que chegarem primeiro lá na escola para retirar a apostila amanhã, mas que estiverem com as suas atividades em dia, poderão levar uma árvore nativa para casa. Então, nós vamos inaugurar agora uma campanha, que é adote uma árvore. Né? Então, a criança que tiver em dia com as suas atividades vai poder levar para casa uma árvore nativa da Mata Atlântica para plantar ou na sua casa, ou próximo da sua casa.
E aí você vai adotar essa árvore e cuidar dessa árvore, né? Molhar a árvore, observá-la, ok? Então, já tem aí uma novidade, né? Que é a campanha para a gente adotar uma árvore, né? Então, aqui na minha casa, eu e meu marido já plantamos algumas árvores, não é? Então, assim, a árvore, ela ajuda a purificar o ar. Então, gente, é importante, né, que as árvores não sejam cortadas. Então, os 15 primeiros alunos que chegarem lá na escola, que estiverem em dia com suas atividades, poderão levar uma árvore nativa para casa, hein? Olha que maravilha, hein? Então, agora eu vou compartilhar com vocês as atividades que nós vamos fazer, ok? Bom, então vamos lá, que é a atividade do dia 28, apesar de hoje ser dia 30, ok? Então, olha só, essa atividade aqui do dia 28, vocês vão colocar o nome completo de vocês, né? E também, agora a gente tem uma segunda novidade, né? Que hoje a gente vocês vão ouvir uma história, mas essa história não vai ser contada por mim, não. Essa história vai ser contada, vocês vão ver por quem. Vamos ver? Então, aguarde aí. Espera aí que eu vou, antes disso, né, compartilhar aqui, porque senão a gente sai com som, né? Santos Dumont. Muita gente não sabe o meu. Olá, Tiago. Eu sou o Alberto. Alberto Santos Dumont. Muita gente não sabe o meu primeiro nome, mas é assim que eu me chamo, Alberto Santos Dumont. Vou contar para você umas coisinhas. Vou começar lá atrás, na minha infância. Tínhamos uma brincadeira lá em casa, eu, meus primos, meus amigos, que era passarinho voa. Alguém falava uma coisa, dizia, por exemplo, passarinho voa, todo mundo dizia voa, mas se fosse alguma coisa que não voasse, todo mundo tinha que dizer não voa não. Se alguém errasse, tinha que pagar um castigo. Então dizia, passarinho voa, voa. Elefante voa, não. Mas tinha uma hora em que todo mundo falava, homem voa. Então eu gritava, voa! E todo mundo falava, não, não, o homem não voa, você vai ter que pagar o castigo. E eu dizia, homem voa. Se não voa, um dia vai voar. E isso ficou na minha cabeça. Outro momento em que eu pensava nos voos era quando eu ficava lá na varanda de casa, olhando para o céu, vendo os pássaros, ouvindo o barulho dos insetos, vendo as nuvens. E lá em cima, eu ficava com o meu olhar sonhando lá em cima, e um dia também chegar lá em cima. Imaginava máquinas, imaginava o que me pudesse levar às alturas e voar. E eu fui crescendo com essa ideia. Lá na fazenda tinha uma locomotiva e eu gostava de pilotar e andar na locomotiva e ali as máquinas. Eu sempre fui atraído pelas máquinas e pelo voo. E cresci mais um pouquinho e meu pai permitiu que eu fosse para Paris, porque era lá que se faziam as primeiras experiências no ar com os balões. Os balões. Ainda não existiam balões dirigíveis, só esféricos. Subia e depois sabe lá onde que ia descer. Ainda não existiam os dirigíveis. Eu fui para lá e lá fiz os meus primeiros voos alugados, como um táxi. Quem pega um táxi vai a algum lugar. Eu pegava um táxi aéreo e ia passeando de balão. Até que um dia resolvi criar o meu próprio balão. O menor, o mais lindo, o único que teve um nome. E sabe como é que era o nome dele? Brasil. O meu primeiro balão, Tiago, chamou-se Brasil e foi batizado e voou lá em cima. Bem, depois do Brasil, eu construí outros e mais outros balões. Com um deles, o número 6, eu contornei a Torre Eiffel, ganhei um prêmio e distribuí o dinheiro para os pobres de Paris e os meus mecânicos. Ah, o meu chapéu. Muita gente pergunta sobre o meu chapéu. Por que ele é amassadinho assim? Uma vez,
Lá em cima, o balão começou a ter uma faísquinha e ameaçou pegar fogo. E procurei como apagar o fogo. A única coisa que eu tinha era o meu chapéu. Tirei o meu chapéu e com o chapéu apaguei a chama. Resolvi o meu problema. Enfiei o meu chapéu. E aí ele ficou todo tortinho assim. Quando eu vim descendo em Paris, todo mundo gostou. Falou, olha o chapéu dele, olha o chapéu dele. Virou moda. E começaram todas as pessoas de Paris a querer ter um chapéu desse jeito. Virou moda. Eu comprava depois o meu chapéu, tirava a goma, amassava, dobrava, carregava ele na minha malinha e vestia. Por isso que o meu chapéu é desse jeito. Tiago, tenho muito mais histórias para contar para você, mas hoje vou te mandar essas, tá? E você conta para os seus amigos, para sua professora, para sua escola, para os seus amiguinhos, para todo mundo, para os seus parentes. Conta que você é amigo de Alberto Santos Dumont e que ele vai te contar algumas histórias. Essa foi a primeira. Um grande abraço, Tiago. Tchau, hein? Nos veremos lá no alto. Tchau, tchau. Super legal, né, gente? Gostaram? Eu adorei. Então, esse passarinho voa aí, a gente já tinha conversado sobre isso e falamos também do chapéu amassado dele, né? Então, gente, esse daí é o Silvio Costa Filho, né? É um professor de artes que eu conheço, já trabalhei com ele, e ele é encantado pelo Santos Dumont. E quando há aqui na cidade de Petrópolis alguma coisa que precisa do Santos Dumont, ele está prontinho lá para ajudar. Então, vamos lá para a gente compartilhar agora o restante das nossas atividades de hoje. Vou ler aqui. Ó, nossa vida muda constantemente por causa do rápido desenvolvimento tecnológico. Então, a gente já sabe, né, que, assim como foi com o avião, as coisas se transformam com muita rapidez. A tecnologia vai desenvolvendo outros objetos e outros, e tudo vai, né, melhorando. Como eu falei com vocês, até os eletrodomésticos, né, vão se desenvolvendo ali e vão melhorando a sua potência energética. Bom, se em 1917 apenas 8% dos domicílios nos Estados Unidos possuíam telefones fixos, hoje quase 80% da população do país tem smartphone. No Brasil, são mais de 77%. Mas a evolução tecnológica não ocorre de maneira uniforme para todos os objetos. Alguns dos aparelhos que usamos hoje são apenas versões melhoradas dos que já existiam. Então, aqui nesse link, vocês podem conhecer alguns desses objetos, né, 22 objetos que foram se modificando no cotidiano, né, a partir da tecnologia. E aí, vocês, qual é a importância aqui, né, para a gente ver como é que era antes? E aí eu vou dizer o nome desses objetos e vocês vão escrever aqui o nome desses objetos, ok? Então, vamos lá. Você vai fazer como? Eu vou falar o nome do objeto, você vai parar o vídeo e você vai escrever na sua folha, do seu jeito, ok? Outra coisa, tem duas linhas, por quê? Porque às vezes não vai caber numa linha na parte de cima. Então, você vai colocar na parte de baixo que estiver faltando, tá bom? Então, vamos lá. Chaleira, para esquentar água, né? Então, a chaleira hoje é um pouquinho melhor que isso aqui, né? Chaleira. Esse aqui é o relógio de pulso, relógio de pulso. Esse aqui, gente, vou falar um negócio para vocês, isso aqui devia estar muito mais desenvolvido, sabe? Porque, olha, não é fácil não, hein? Passar roupa é uma desgraça, gente. Então, aqui, o que é isso aqui? Ferro de passar. Ferro de passar. E olha que isso aqui já era triste, hein? Colocava brasa aqui dentro, gente, carvão,
ficava quente, imagina o peso disso, hein? Então, vamos lá. Ferro de passar. Isso aqui é o chuveiro. Chuveiro. Ah, é com X ou com CH? Agora não pode perguntar. Agora é o que você acha, tá? Aqui, máquina de fotografar. Máquina de fotografar. Essa aqui é a bicicleta. Bicicleta. Essa aqui, ó, o que será isso, hein? Lavadora de roupa. Lavadora de roupa. Isso aqui é fácil, né? O que é isso aqui? Balança. Balança. Essa aqui é a cadeira de alimentação. Cadeira de alimentação. Isso aqui, vocês têm ideia do que é isso aqui, gente? Isso aqui era uma máquina de costura. Máquina de costura. Aqui, número 3, vocês vão escolher 3 objetos desses, né? E vão escrever frases de acordo com a pontuação. Vai ter que ser uma frase afirmativa, uma frase exclamativa e uma frase interrogativa. Aqui vocês vão completar com substantivos comuns e próprios. Como é que dá o nome, né? Com o nome, isso aqui, comum, substantivo comum. E substantivo próprio. Então, né? Vou dar uma dica aqui, né? Não vou dar dica, não. Ai, não posso, gente. Isso aqui, qual seria o substantivo comum? E qual seria o substantivo próprio? E esse aqui, qual é o substantivo comum? E aqui eu vou falar, né? Esse relógio aqui foi um relógio que foi feito para o Alberto Santos Dumont, ok? Então, né, é uma marca de relógio, certo? Então, vocês podem escrever com letra maiúscula aqui, né? É o Cartier, tá? Cartier. Então, aqui eu estou dando um spoiler, que a gente ainda não falou sobre isso na próxima aula. Tá joia? Cartier. A marca do relógio, ok? Aqui tem 3 frases para vocês lerem. Vocês vão ler a primeira, letra A, e desenhar aqui. Vai ler a letra B, vai desenhar aqui, e vai ler a frase letra C, e vai desenhar aqui. Eu não posso ler para vocês, e nenhum adulto pode ler, ok? Vamos lá. Nós vamos rever e registrar a experiência. O ar ocupa espaço? Será que o ar ocupa espaço? Então, vocês vão escrever aqui, sozinho, gente. Sozinho, gente. O nome dessa experiência. O ar ocupa espaço. Para que eu preciso para realizar essa experiência, os materiais? Como é que eu faço e o que eu descubro? Ok? Então, nós vamos agora observar. Vocês podem ir parando, tá? Se for o caso, vocês podem ir parando. Para quê? Para ir vendo como é que é, certo? E ir escrevendo, tá bom? Então, aqui, ó. O ar ocupa espaço. Eu vou colocar aqui, né? Então, eu vou compartilhar de novo aqui, tá com som. Então, olha só, é hora de experimentar. Será que o ar ocupa espaço? A pergunta tem ponto de interrogação, né? Então, aí, o que a gente precisa para fazer essa experiência? São os materiais. Um balão, uma garrafa de plástico, um recipiente transparente com água, uma tesoura. Como é que faz? Ó, vou cortando o fundo da garrafa
Coloca o balão na boca da garrafa. Introduzo a garrafa lá na água. Né? São os passos. Então, o que a gente descobre? Né? O que é possível perceber com essa experiência? Que o ar não se vê, que o ar existe e que o ar ocupa espaço, ok? Então, é isso que a gente consegue aprender com essa experiência. Então, é fácil para vocês, né? Ó, fácil para vocês completarem aqui o nome dessa experiência, o que eu preciso para fazer essa experiência, como é que eu faço essa experiência e o que eu descubro com essa experiência. E aí vocês têm que fazer sozinhos, ok? E, enfim. Bom, para terminar, e aí vocês vão fazer, escrever tudo direitinho e, do jeito de vocês, vão me mandar a foto, ok? Outra coisa, eu tenho uma outra novidade que eu vou contar aqui. Amanhã, na nossa aula de quinta-feira, porque amanhã nós vamos ter aula para fazer a sondagem de matemática, eu vou fazer um sorteio. Lembra da colcha de vivências que cada um fez lá no início do ano? Cada um desenhou num pedacinho de pano algo que sentia, né, saudade. Estão lembrados disso? Sim? Então, nós juntamos, né, a mãe da Sofia Aquino, que é costureira, ela juntou todos os pedacinhos de pano e fez uma colcha, que é a nossa colcha de vivências. Então, na próxima aula, amanhã, eu vou fazer o sorteio dessa colcha de retalhos. E aí, o vencedor vai levar a colcha para casa. Tá ok, gente? Então, hoje eu estou cheia de novidades, hein? Então, até amanhã e vamos ver quem é que vai ser o vencedor dessa colcha de retalhos, hein? Beijo para vocês, façam bonitinhos aí e até amanhã, hein? Tchau, tchau.